Todos os profissionais que nós temos aqui no nosso programa, que são convidados para vir ao nosso programa, são especialistas que nós vamos lá e procuramos mesmo com aquela certeza de que é um profissional à altura. E aí nós convidamos o doutor Leandro Almeida, que é médico cirurgião, porque a gente quer falar sobre um influenciador que, na verdade, planejava 42 cirurgias plásticas. Ah, Vanusa, mas aí a gente vê muito nas redes sociais. É isso que nós queremos, abrir os olhos das pessoas. Vamos parar com essa história. Ah, eu vi nas redes sociais. Ontem, por exemplo, quero chamar a atenção dessa história de redes sociais. Fujo um pouco, mas não deixo de chamar a atenção. Ontem a gente estava falando sobre a quantidade de alimentos que são desperdiçados. Quantas pessoas adoecem com brincadeirinhas de Instagram. Minha gente, ninguém é mais criança, não. Todo mundo tem consciência. Você sabe que se você fizer determinadas misturas, você corre o risco até de morrer, adoecer, passar mal, jogando dinheiro fora. Vamos educar os nossos brasileiros para que eles não caiam nessa situação tão triste. Assim são as cirurgias plásticas. E hoje nós estamos aqui com o Leandro Almeida. Ninguém aqui é boneco, muito menos robô. Nós muitas vezes nos lidamos, doutor, nas redes sociais como se a gente fosse bonequinhos que são... como é que eu posso dizer? Parece que a gente tem uma pilhazinha ali, a gente tem uma bateriazinha. Faça isso, faça aquilo, jogue fora isso. Não coma isso, coma aquilo. Nós somos seres humanos, né, doutor? E aí a gente fica tão preocupado. Como é que fica um especialista como o doutor Leandro, que passa anos e anos se dedicando para poder conhecer e entender o que é a vida de um ser humano e o quanto a gente pode zelar por elas? Aí vem pessoas e levam na brincadeira uma situação que eu particularmente acho triste de se ver. É o quanto as pessoas estão preocupadas com o que tem fora e um cirurgião plástico vem aqui para dizer para a gente que existe alerta sobre os riscos destas tais cirurgias, né, doutor? Muito bem, Vanusa. Primeiro, bom dia a todos, né, que estão acompanhando a gente. Doutor. Não tem como não falar, né, doutor? E vamos falar sobre esse tema, né, de uma certa forma alertar o público, mas por incrível que pareça, Vanusa, isso é uma exceção. Né, acho doutor? Que as redes sociais, elas ajudaram muito, né, pelo menos em abrir os olhos também da população, exatamente, né? Na entrega de informação e cada vez menos vemos situações como essa, onde pacientes exageram as pessoas estão de mais todas as espertas, formas. Estão sim, a informação ela tem essa capacidade, mas é claro que o cirurgião plástico ético e competente, ele deve saber filtrar, diagnosticar muito bem patologias, inclusive as patologias mentais, né? Pacientes como esse caso que você pontuou, é claro que são pacientes que sofrem de distúrbios psicológicos e precisam ser ajudados por um especialista, né? Verdade. Então, quando a gente fala que o cirurgião plástico ele não deixa de ser um pouco um psicólogo, isso é a mais pura verdade. A gente tem que ter o feeling, a capacidade de entender o momento daquela pessoa que nos procura e ver a labilidade emocional, algum ponto de instabilidade emocional. A gente não deve, em hipótese alguma, operar nenhuma pessoa que esteja instável emocionalmente. Doutor, quando a gente pensou em trazer um especialista como o senhor para falar sobre o assunto, a primeira coisa que nos chamou a atenção, quem são as pessoas mais influenciadas por estes influenciadores? Futuro do Brasil, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Muitos já chegaram numa idade que, particularmente, alguns pais não têm mais como chegar nem nas redes sociais deles. Eles são bem mais inteligentes, né, e dominam mais aí a situação do que qualquer outra pessoa que se diz entender. E aí o que chama a atenção da gente é que não podemos dizer que 42 cirurgias seja algo normal, algo verdadeiramente correto. Eu me lembro bem, doutora, há muitos anos atrás, e nunca me saiu da mente um cirurgião plástico quando ele me falou que existe uma quantidade X de cirurgias para que o ser humano possa fazer e os cuidados relacionados a estas cirurgias. E isso nunca me saiu da cabeça. E aí eu pergunto novamente para o senhor, essa ideia
ela foge da realidade? Definitivamente foge totalmente. Eu acho que a cirurgia plástica ela não existe números para quantificar. O cirurgião plástico, como o médico de um modo geral, ele tem como objetivo fundamental entender a dor do paciente Sim. e tentar curar ou aliviar da melhor forma possível. Não existe números para resolver. É claro que a banalização ela não deve acontecer, né? Mas analisar os prós e os contras de um procedimento, cabe ao médico fazer essa análise e definir com o procedimento cirúrgico, no caso da nossa especialidade, se vai ser efetivo em curar a dor, aliviar o sofrimento do paciente ou não. Esse é o principal ponto, né? Mas a gente, de uma certa forma, sempre desencoraja os nossos pacientes com relação ao excesso. A cirurgia ela tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, né, da pessoa que procura e de uma forma natural, sem exageros, para que essa pessoa, atrelada à mudança do estilo de vida, a mudança das suas concepções, tenha o benefício que é o bem-estar, né? Esse Doutor, é o objetivo. Até que ponto cirurgias plásticas, de uma certa forma, elas podem evoluir para uma característica, um rosto natural, né? Que a gente possa olhar para a pessoa e entender algo, ou não, de forma positiva e negativa? Porque a gente sabe que, dependendo da quantidade de cirurgias e dependendo, obviamente, do cirurgião, se torna uma situação, às vezes, desagradável. Quais são os riscos? Interessante essa pergunta, porque ao longo dos tempos, né, a busca pela beleza é algo que vem desde tempos muito antigos, né? Então, e a beleza ela é mutável, ela evolui com o tempo. A sociedade ela vai se modificando e indo em busca de novos conhecimentos. Consequentemente, essa mutação da beleza vai acontecendo. Mas em todos os tempos, uma coisa ela é unânime, ela é sempre verdadeira. A beleza ela está diretamente relacionada à naturalidade. Não existe beleza artificial. A beleza ela tem características naturais, inclusive com medidas matemáticas que comprovam isso, né? Existe padrão de beleza. Na natureza a gente observa isso em várias coisas, né? A gente percebe esse padrão. Então, o natural é que é o belo. Nunca o artificial vai ser considerado belo. Então, a busca incansável por essa tal perfeição, né, talvez para os olhos. Ela seja mais deletéria do que benéfica. Ai, doutor. Doutor, me fala dos riscos relacionados a tantas cirurgias plásticas que a gente pode, de uma certa forma, alertar. Que eu sei que vai depender de pessoa para pessoa, cada paciente que vai lá na tua clínica, cada pessoa que lhe busca, que obviamente você vai ter que conhecer o histórico dessa pessoa, vai ter que conhecer a saúde dessa pessoa, mas assim, existe um risco e que a gente tem que alertar a população? Manuso, por exemplo, para esse caso especificamente, uma pessoa que busca 42 cirurgias, é óbvio que ele vai buscar profissionais que não estão realmente focados em entregar saúde e segurança, né? Porque um profissional ético, um profissional competente, ele em hipótese alguma iria operar um paciente já excedeu sobremaneira o número de cirurgias. Então, na rotina de qualquer médico, qualquer cirurgião plástico, existe uma sequência muito tranquila, que é uma análise na primeira consulta. A gente precisa avaliar de forma pormenorizada como está a saúde desse paciente, inclusive com uma bateria de exames pré-operatórios que vão definir com bastante segurança se esse paciente pode ou não ser operado, né? Além disso, encontrar um momento adequado para a cirurgia. Eu sempre falo que na cirurgia plástica especificamente, o paciente tem que estar em equilíbrio não só com a saúde, mas em toda a conjuntura que envolve a questão financeira, a questão profissional, a questão familiar.
tudo isso tem que estar muito bem sintonizado para que a cirurgia aconteça da melhor forma. Então, em hipótese alguma, operar de forma aleatória o paciente ou simplesmente, eu quero fazer uma cirurgia. Não é assim. Precisamos conversar. Verdade, essa questão do psicológico, ela é muito importante, né? O doutor falou sobre a questão da saúde mental, como a pessoa está, porque ela pode fazer uma cirurgia como essa e se arrepender. E depois de tantas cirurgias feitas, não ter como corrigir. Não vai poder voltar ao que era. É impossível. Esse é o ponto principal em uma consulta na cirurgia plástica. A gente precisa entender realmente o desejo do paciente, realmente essa dor, se essa é uma dor que envolve o paciente ou se é algo temporário que ele, de uma forma impensada, procurou um auxílio de um cirurgião e depois não era aquilo. Isso não pode acontecer, né? A gente precisa entender que cirurgia plástica é uma especialidade médica e a gente deve encarar não como um produto de consumo, mas como algo que realmente possa ajudar na qualidade de vida e na saúde do paciente. Né? Pois é, a gente tem um exemplo, né, no Brasil, que é a Gretchen, sim, que fez milhares de cirurgias, né? E me parece que essa última cirurgia dela deixou ela até bem melhor do que antes. O rosto dela está muito bonito, de verdade. E eu não sei se eu vi errado, mas acredito que de todas as demais cirurgias, eu achei que ela está melhor. Mas assim, a gente fala na questão, às vezes, até do que a gente vê. A gente tem a sensação de que já não tem mais para onde esticar, sim, né? Por isso que a gente fala muito das questões de tantas cirurgias. Mudou um pouco mais esse mundo da cirurgia? Facilitou mais? O que algo positivo para quem está aí fazendo as cirurgias plásticas? Acho que a cirurgia plástica ela evolui, né, a passos largos e existe sempre inovações positivas, né? O tratamento da qualidade de pele, existe uma infinidade de equipamentos que hoje em dia podem ser auxiliados, podem auxiliar o cirurgião em aumentar a performance, né? Equipamentos na área de lipoescultura evoluíram de forma significativa e as técnicas cirúrgicas, mas todas têm um objetivo principal, que é a naturalidade, né? Nós não podemos abrir mão da naturalidade. Uma coisa que você falou interessante, que no caso da Gretchen, por exemplo, a mulher que tem uma busca incansável pela beleza, eu acho que tem que existir o limite, mas eu também brinco que nós, no final da história, nós vamos ser o único telespectador que vai te acompanhar até o final da tua história, é você mesmo. Verdade. Né? Então, você estar de bem, né, consigo mesmo é o que importa. É a busca incansável, todo mundo busca isso, né? Mas com responsabilidade, com tranquilidade, eu acho que é possível e faz bem. Doutor, para quem está em casa pensando em fazer uma cirurgia, quem está em casa imaginando tantas informações, quais seriam as dicas para quem está assistindo o nosso programa, principalmente várias mulheres que assistem o Bom Dia? Então, se você procura, tem interesse em cirurgia plástica, o primeiro passo é tentar se informar. Nas redes sociais tem muita informação positiva, mas é preciso filtrar. Procure no site da sociedade profissionais habilitados. De preferência, se você tiver dúvida, passe em mais de um profissional, tente se identificar com aquele que realmente entrega o que você procura. E antes de operar, tenha a consciência sobre o local de cirurgia, as condições de saúde que você tem, a busca de um bom profissional, e com isso você certamente vai estar muito mais protegida e segura para a sua cirurgia. Doutor, primeiro eu quero agradecer pela sua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez esclarecendo aí e trazendo informações, porque o que a gente quer é isso mesmo, que o profissional seja claro, verdadeiro, sincero e que passe credibilidade, até porque é o seu nome que está em jogo e, obviamente, o estado do Piauí é reconhecido dentro da nossa capital como uma cidade e um estado que tem os melhores profissionais do mercado. Então, a gente sabe, do mercado brasileiro até internacional. Então, para a gente é um orgulho. Muito obrigada, doutor. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram também, né? Agradeço demais a oportunidade. Nas redes sociais a gente tem aí, pode ficar tranquilo que é fácil de achar a gente. Obrigada, tá, doutor? Muito obrigado pela sua presença. Continua aqui com a gente.